O que as mulheres querem hoje é diferente do que queriam no passado? Sim, hoje a mulher quer liberdade pública. Igualdade de resultados ou igualdade de oportunidades do trabalho? Igualdade de oportunidades. O feminismo que liberou as mulheres também é capaz de reprimi-las? Com certeza, Thaís. Simone de Beauvoir ou 50 Tons de Cinza? 50 tons. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, que hoje parte de uma pergunta que Freud fez, mas não explicou. O que querem as mulheres? Oi, Pondé. Oi, Thaís. Vamos começar pelo sexo. Nós estamos na terceira onda do feminismo, nunca se falou tanto em empoderamento das mulheres, nunca se falou tanto em luta contra a violência de gênero e luta contra a imposição de papéis a partir do gênero. Se fala nisso nas redes sociais, nas escolas, nas faculdades, em tudo quanto é lugar. No entanto, ao mesmo tempo, a gente vê coisas que vão na contramão desse discurso. Por exemplo, no mercado editorial está acontecendo um boom, uma grande venda de livros eróticos para mulheres, né? Então, por exemplo, a gente vê que nesses livros a maioria das autoras é mulher e a esmagadora maioria das personagens femininas, ela tem um perfil doce, ingênuo, submisso, diferente. E os homens pelos quais elas se apaixonam, eles têm um perfil dominador, poderoso, eles são ricos, eles são um pouco canalhas, eles são um pouco sádicos até. Esses são os homens pelos quais as mulheres se apaixonam, né? Esse descompasso entre o que a gente ouve e essa demanda por esse tipo de livro erótico que as mulheres estão comprando a rodo, isso significa só que a mensagem feminista ainda está restrita a um pequeno nicho ou isso revelaria algo mais sobre o que querem as mulheres? Olha, Thaís, primeiro eu diria que se eu soubesse que você vinha de rosa, eu teria vindo de azul. A ministra Damares ia gostar muito. Agora, voltando à tua pergunta, eu não acredito que seja simplesmente por uma questão de que ainda não houve essa capilaridade absoluta do feminismo, né? Apesar de que o feminismo tem influenciado muito, principalmente gerações mais jovens, de classe média para cima, né? A impressão que eu tenho é o seguinte, o debate com o feminismo sério não se põe em questão direitos femininos, combate à violência doméstica, que essa coisa é muito clara. Acho que a dificuldade do debate com o feminismo sobre o que você falou é porque há uma espécie de impedimento para se tocar nesse assunto que você tocou. Então, o feminismo se transformou numa espécie de repressão, de certa forma. Tem que assimilar essa questão e o conflito com o desejo. O desejo sempre foi conflitivo. Você não vai resolver o desejo nem da mulher, nem do homem com política. Então, vamos continuar nesse assunto, porque uma edição recente da revista Piauí trouxe uma reportagem sobre esse mercado editorial dos livros eróticos femininos, né? E eles são centenas de títulos, e alguns deles chegam a ter até 5 milhões de leituras no Kindle, né? Outra curiosidade que eu queria te contar é a seguinte: os títulos que fazem mais sucesso são os títulos que incluem duas palavras. Virgem, né, no sentido da mulher virgem, e a outra palavra é CEO. CEO no sentido de um executivo rico, poderoso, etc, etc. Então, vamos dar uma olhada aqui nos títulos, Pondé, olha que curioso. O CEO e a virgem, uma virgem resgatada pelo CEO, a virgem protegida do CEO, a virgem do CEO grego, a virgem submissa e o CEO dominador. Uma virgem para o CEO viúvo e a babá virgem. Pondé, por que tanto CEO e por que tanta virgem? Você sabe que eu estou rindo aqui, Thaís, porque todo esse debate sobre a mulher se deu tanta volta, se proíbe
o beijo do príncipe na Cinderela porque ela está dormindo. Porque se dá essa volta toda para as mulheres continuarem querendo ler Branca de Neve e Cinderela. Porque é isso que esses filmes falam, só numa releitura, como falam os pós-modernos, num cenário contemporâneo, mas continua sendo Branca de Neve, Cinderela, Gata Borralheira, resgatada pelo CEO. Eu acho que tem uma autora que vai te dar 100% de razão. A gente ouviu a Jéssica Macedo, ela é autora do livro Uma Virgem para o CEO. Vamos ouvir o que ela falou. O perfil das minhas leitoras é bem variado, vai de mulheres mais velhas, idosas, até mesmo adolescentes, de todas as faixas etárias e classes sociais. Mas o que eu percebo em comum nelas é uma vida cada vez mais atribulada. Se desdobram em jornadas duplas, triplas, tendo que cuidar do trabalho, onde às vezes elas ocupam cargos de chefia, mas quando elas chegam em casa ainda têm os filhos e todas as outras tarefas que ocupam cada vez mais tempo, deixando que elas tenham menos tempo para elas mesmas. E aí, quando elas vão ler os meus livros, ou outros do mesmo gênero, elas procuram viver um conto de fadas. O que ela fala para nós é assim, na realidade, essas mulheres cansadas, eu já ouvi de muitas mulheres que estão cansadas mesmo, e essa crítica inteira não levou a sério a ideia que talvez esses príncipes encantados fossem caras legais. Estou falando como metáfora, eles não existem, é conto de fada, mas que no plano da imaginação delas, eles não eram opressores, eles não eram machistas nojentos, eles não eram estupradores, eles eram caras legais que iam dar para elas uma vida em que elas eram de alguma forma centro de atenção, de dedicação, de amor e de desejo. É por isso que eu costumo dizer que às vezes feminista não entende nada de mulher. Quando você falou no nosso ping-pong lá sobre liberdade pública, você queria dizer que as mulheres não têm hoje liberdade para dizer em público o que elas querem? Não, eu quis dizer o seguinte, que hoje, quando você compara o que as mulheres queriam, digamos assim, o que as mulheres querem hoje, tem uma diferença que é justamente trazida, de certa forma, por autoras como a Simone de Beauvoir, que é a ideia da liberdade pública, dela não ser o que a Simone chamava de segundo sexo. Então, o que eu estava chamando de liberdade pública é essa ideia da mulher circular pelo espaço público, trabalhar, ganhar dinheiro, ter carreira e, inclusive, poder trabalhar em lugares que ela diga o que ela pensa. Vamos continuar na história dos contos de fada e ainda dentro do circuito da literatura e agora do cinema. 50 Tons de Cinza é a mãe de todos os livros do gênero erótico hoje. E ele rendeu um filme que a gente vai ver agora um trecho. I don't do romance. My tastes are very singular. You wouldn't understand. Enlighten me then. Eu acho curioso quando a E.L. James fala que ela libertou os desejos ou as fantasias femininas, ao mesmo tempo ela como que condena as fantasias masculinas, porque a fantasia dele envolvia sadismo e daí no final tudo fica bem, ela se casa e ela salva o homem das trevas do sadismo. Então você não acha que é uma forma de, se ela está libertando o desejo feminino, ela está condenando a fantasia masculina? Total, e nisso ela é bem contemporânea, né? Recentemente eu vi uma mulher dizer mais ou menos o seguinte: a tragédia do casamento é que a mulher passa a vida inteira esperando que o homem mude, e ele nunca muda, e o homem passa a vida inteira achando que ela não vai mudar e ela muda. Eu acho que todos os livros, outros livros também transitam por aí de alguma forma, é a ideia de que sim, a mulher consegue mudar o homem. E ela muda ele para melhor, ela faz com que ele saia do sofrimento dele e, de certa forma, se torne ainda melhor do que ele era. Por amor a ela. Por amor a ela, porque ele mudou por causa dela. A questão é saber se depois que ele virar esse cara tão legal, ela ainda vai gozar do mesmo jeito. Bom, e agora a gente vai ouvir o que a psicanalista Maria Homem
pesquisadora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e também professora da FAP, tem a dizer sobre isso. O livro e o filme 50 Tons de Cinza, por que eles fizeram tanto sucesso? E o quanto eles representam do que as mulheres querem, né? Ou seja, aí a gente veio para uma grande questão, que é a conexão do feminino com o masoquismo. A gente tem aqui uma dica quando a gente sabe que tem algo do humano que é profundamente ligado a uma sedução ao lugar de objeto, a lugar de você se deixar levar pela mão do outro, o outro sendo o sujeito, o outro tendo controle, o outro sendo aquilo que te guia. Então, por que essa lógica sadomasoquista ela pode ser profundamente sedutora? Porque vai ter um príncipe no seu cavalo que vai resolver o grande problema da liberdade e do desejo humano. Ele sabe o que ele quer, ele sabe quem é você e ele vai realmente conduzir com mão de ferro, máscula, interessante, sedutora e vai saber te fazer gozar e muito. Bom, né? O que eu achei interessante foi que então ela diz que o sadismo é uma imagem que espelha, na verdade, esse desejo de ser conduzida, da mulher de ser conduzida. Isso também as feministas não vão gostar. É bom, mas seguramente você pode fazer alguma coisa para as feministas gostarem, a não ser dizer justamente o que elas querem que você diga, né? No caso que a Maria Homem falou, digamos, essa ideia de ser objeto porque o outro conduz, né? E essa ideia também de que um objeto, porque aí tem um jogo, né? Porque se o homem deseja essa mulher que se faz objeto dele, esse objeto também conduz o homem ao enlouquecimento de desejo por esse objeto. Então tem uma via de mão dupla nesse jogo e esse tipo de sutileza, que do meu ponto de vista, faz todo o debate político sobre sexo ser um elefante numa loja de cristais. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre o mito do Rodrigo Hilbert. Linhas Cruzadas está de volta hoje para discutir o que querem as mulheres, inclusive no território do amor. Vamos ver o que esse marido do Embrulha para a Viagem tem a dizer sobre isso. Hoje a nossa reflexão vai ser sobre Rodrigo Hilbert e toda a sua influência maléfica na vida amorosa dos outros casais. Todos nós sabemos que o Rodrigo é um homem bonito, não é? Um pedaço de mau caminho, com um casamento muito maravilhoso, com filhos incríveis, ele faz comidas deliciosas, consegue construir objetos com suas próprias mãos e também faz crochê, tricô, origami, ele escreve livros, planta árvores, isso tudo a gente já sabe, não é novidade para ninguém. O que eu acho que ele não sabe é o quanto tudo isso está prejudicando demais a vida nos outros casamentos. Porque você, Rodrigo, traz uma comparação completamente desnecessária na vida dos outros. Por isso fica aqui o meu apelo público. Rodrigo, para, pelo amor de Deus. Olha, para consolo dos homens que estão se sentindo como esse pobre personagem do Embrulha para a Viagem, eu tenho aqui a informação de que a Fernanda Lima, a mulher do Rodrigo Hilbert, verdade, né, negou aquela informação de que ele teria construído a capela onde eles se casaram com as próprias mãos.
Então ela diz que não, isso não é verdade, também não é assim o marido, né? Ele teve ajuda para construir a capela, não foi com as próprias mãos. Talvez isso console, né? Console. Porque dessa história mesmo, assim, ainda fazer crochê, origami, não sei o quê, cozinhar, ser um super chefe. Antes se falava mestre cuca, mas agora tudo é chefe, né? Super chefe, ainda construir a capela onde você casa é de fato de matar. Mas acho importante que essa informação chegue para fazer com que os caras, porque uma das coisas que cara mais sofre é essa coisa de ficar medindo o tamanho com os outros caras, né? Mas uma coisa interessante que ele fala, que é o fundo da brincadeira dele com o Rodrigo, assim, essa imagem de que para que a competição não dá. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom porque mostra-se, eu não aguento, eu não consigo chegar nesse nível. A ideia de que a mulher tem um desejo inalcançável. Mas como você falou, além dele ser rico, bonito, famoso, ele cozinha lindamente, ele faz crochê, ele faz origami, ele faz tricô. Ele é o anti-homem tóxico, né? Do que tanto se fala. Quem que é esse tal de homem tóxico, Pondé? O que é o homem tóxico? Olha, a masculinidade tóxica é uma masculinidade possessiva, invasiva, uma masculinidade que pode chegar à violência física, uma masculinidade que opera no nível da violência psicológica, da dominação. É uma espécie de força do mal, uma nova definição de demo, certo? Que quando você joga sobre o homem, é claro que existem homens maus, como existem mulheres que também não são essas coisas todas, né? Mas assim como na Idade Média se achava que a mulher tinha uma natureza essencialmente demoníaca, por conta da coisa do sexo, da sedução e tal, hoje em dia se acha que o homem tem uma natureza essencialmente demoníaca. O homem heterossexual tem uma natureza essencialmente demoníaca. E ela aparece com os nomes meio técnicos. Um deles é essa ideia de que existe uma masculinidade tóxica em todo homem que demonstra um desejo poderoso em relação à mulher. Então, esse homem tóxico, ele aparece também na literatura, quer dizer, ele está sendo identificado na literatura, né? Em especial nos livros, por exemplo, do Philip Roth, que foi acusado de fazer personagens tóxicos, não é? Personagens em busca da dominação feminina, embora eles meio que quase sempre se deem um pouco mal no final, né? Então, vamos ver agora um trecho do filme Fatal, que foi baseado no livro O Animal Agonizante, do Philip Roth. Is this a real letter from Kafka? Yes, it's one of the original letters he wrote to Milena. It was a gift from someone. Someone close to you. Someone who was close to me, Miss Castillo. Consuela, we're not in class. We don't need to be so formal. Consuela. Do you play the piano? Yep. Would you play for us? Too many people. I'd freeze. You know, there's something about you that invites a kind of formality. What do you mean? You have a kind of elegant austerity. Why all this talk about Kafka, Goya, and her Cuban family? Don't get me wrong, it's great that her family's Cuban and she enjoys my class, but I go on yakking away mainly because I want to fuck her. What can I say? Well, the room is full of spies. O filme, especificamente, essa cena, né? O personagem é um personagem que é um professor, mais de 60 anos, tem um programa no rádio que discute literatura, é um cara um tanto famoso naquele círculo, e que no final de cada período, ele então faz uma reunião na casa dele com os alunos. Hoje isso já seria um problema, né? Porque hoje um professor fala com uma aluna assim, com o vidro na frente, antes da pandemia, né? E gravando o encontro. Porque a paranoia é total. E aí ele escolhe uma aluna que ele está atraído por ela e ele faz todo o mise-en-scène, lê uma carta supostamente do Kafka que ele tem no original, toca piano, certo? Se exibe. Ele se exibe, seduz a aluna, né? E aí os colegas vão indo embora, ela vai ficando, e aí eles têm o caso, e não vou dar spoiler,
Vale a pena ler esse livro, é um dos melhores livros do Roth sobre esse tema específico e uma adaptação bastante boa, bastante bem feita. É claro que esse filme, ele pega um certo arquétipo, né? O cara mais velho, a menina mais nova, e é justamente aí que se encontra esse mito do professor com o aluno. O cara sábio, inteligente e culto, e a menina que quer aprender. De novo, que conduz a mulher para um lugar Que conduz legal. a mulher para um lugar legal, quando ela, inclusive, gosta desses temas que se costuma chamar de cabeça, não sei o quê. E aí há a realização de uma coisa que, sabidamente, a mulher erotiza o intelecto masculino. Pondé, você deve se lembrar certamente do seriado Friends. Naquela época não tinha ainda esse termo masculinidade tóxica, não estava em voga, mas as mulheres já queriam mudar um pouquinho, os homens dar um jeitinho neles. E vamos ver um trecho aqui desse episódio da série Friends, em que a Jennifer Aniston, ela namora o Bruce Willis, que é um heterossexual, meio abrutalhado, meio machão e tal, e daí ela aconselha ele a fazer terapia para se livrar desse machismo, e ele obedece o conselho dela e aparece mudado. Aí vamos ver o que ela acha da mudança. When I was 6 years old, I wanted a big wheel. And instead, my parents got me this little plastic chicken that you hop around on. It was embarrassing. The kids made fun of me. That was a pretty tough year. It's great. See? I already feel like I know you a little better. Thank you. It was horrible. They called me Chicken Boy. And in 5th grade, I got in a fight. Well, it wasn't really a fight. Richard Dalrymple bit me on the nose, and I fell down. Still have a little scar right here. Can you see it? Yeah, I see the scar. Listen, Paul, I think this is really great that you know, you've shared your feelings. It's beautiful. But what do you say we go share some food? É muito boa essa cena porque é justamente essa imagem. Ninguém sabe direito como lidar com os sentimentos. Ninguém. Quem disser que sabe é mentiroso. Ninguém sabe. Nem a mulher, pelo visto, porque ela não gostou nem um pouco de ver o homem. Nem homem, nem mulher não sabe como lidar com os sentimentos. Essa é uma das grandes falácias do mundo contemporâneo. Resultado, ela quer que ele não seja tão brutamontes como ele era, e aí ela, digamos assim, ela incentiva que ele vá fazer terapia, entre em contato com a sua história, e na hora a cena é muito boa, ele no colo dela chorando, e ela de saco cheio pensando, não era bem isso que eu tinha em mente, certo? Então, não era bem isso que eu tinha em mente, hoje em dia, iam dizer que então a personagem dela sofre de opressão patriarcal, ela ainda não conseguiu dar um salto para a nova masculinidade, porque o homem ideal hoje é o cara que quando a mulher tem filho, ele deprime mais do que ela. Então, Pondé, agora vamos ouvir a opinião sobre feminismo, sobre mulheres e sobre homens da Gabriela Corbusier Tessitori. Ela é psicanalista e professora de comportamento contemporâneo na FAP. Eu vou entrar aqui por 2 pontos que eu acho que são tabus, né, são silenciados no debate contemporâneo, que um deles é essa mulher, então, do século XXI, emancipada, que se realiza no trabalho, se realiza profissionalmente, pessoalmente, ela ainda quer ser objeto do desejo masculino? E me parece que muitas querem ainda, né? Muitas gostam dessa posição, muitas gozam nessa posição e não há muito espaço, muitas vezes, para que a gente discuta esse desejo da mulher de ser objeto do homem, né? Objeto de desejo do homem. Um segundo ponto que eu acho importante nessa reorganização de papéis, e essa é uma queixa que eu escuto, né, das minhas amigas, na clínica aparece também, esse significante da atitude, né? As mulheres acham que os homens estão cada vez mais sem atitude, né? Então, essa reorganização dos papéis, do meu ponto de vista, tem deixado os homens perdidos e as mulheres sobrecarregadas e frustradas. É isso aí, Gabriela. Muito interessante, ela tocou num ponto concreto que é esse tabu, essa interdição de se falar na possibilidade, né, da mulher continuar querendo ser objeto de desejo do homem.
É claro que a gente está discutindo aqui, até esse momento, principalmente essas questões a ver com desejo, com sexo, com prazer, com gozo. E isso, quando você está falando da relação entre homem e mulher, claro que leva para esse assunto. O que a Gabriela falou é que você não pode nem tocar nesse assunto. É isso que a gente discutia antes, você não pode nem tocar. Se você tocar num assunto de que a mulher continua desejando ser objeto de desejo do homem, ela quer fazer com que o homem a deseje. Ainda que com uma possibilidade É isso aí, teórica. como possibilidade, mesmo que não aconteça isso na prática, certo? Isso daí você não pode dizer, porque se você disser, dependendo do lugar, você pode perder o emprego, perder o patrocínio, perder a aula na universidade, sofrer algum tipo de cancelamento. E isso leva ao que ela fala na segunda parte, que ela escuta na clínica das amigas, né? De que as mulheres são meio exaustas, meio cansadas, porque os homens não têm atitude. Então, os homens mais jovens, principalmente, cada vez mais, entram nessa vibe, certo? Que é construída na escola, na família, nas redes sociais, nas novelas, nos cinemas, de que o homem é tóxico.